Denúncias de fraudes em urnas eletrônicas aparecem por todo o país. Em Guarulhos, na Grande São Paulo, um candidato a vereador nas últimas eleições reuniu 2,5 kg de documentos sobre a manipulação dessas máquinas. Especialistas dizem que o sistema eleitoral brasileiro não é seguro. Não importa quem vota em quem, se a maneira de contar os votos não é confiável. Guarulhos, na Grande São Paulo, é o segundo maior colégio eleitoral do estado. Aqui as pessoas também desconfiam das urnas eletrônicas. Coloquei o meu candidato, apareceu outro. Candidato a vereador na última eleição, Antônio pediu a anulação do resultado. Várias cidades do Brasil onde os candidatos estão reclamando, eles estão sendo taxados de candidatos derrotados. Derrotado é o eleitor, que pensa que elegeu um candidato, quando na verdade ele está elegendo outro. Derrotado da democracia. O contador decidiu mergulhar em documentos do próprio Tribunal Eleitoral e cruzar informações em 2004, quando ele também disputou as eleições municipais. Em 1 ano e 6 meses, reuniu 2,5 kg de denúncias. O equipamento é programado por cartões de memória chamados flashcards. Cada um abastece 100 máquinas, uma de cada vez. No caso de Guarulhos, no mesmo horário, foram programadas 3 urnas ao mesmo tempo, o que caracteriza a clonagem. Outro fato que chamou a atenção: 79.927 pessoas não votaram na cidade naquela eleição. 79.927 somaram brancos e nulos. 79.927 foi o número de eleitores que justificaram o voto em Guarulhos. A gente poderia concluir que essa probabilidade é impossível, ela é infinita, e o mais seguro nesse caso é que alguma coisa de errado aconteceu na definição desses 3 números iguais. A Justiça considerou as provas insuficientes. Especialista em direito eleitoral, esse advogado foi entrevistado por nossa equipe de reportagem sobre o caso 4 anos atrás. Não acreditava na possibilidade de fraude. Me desculpe da colocação que eu fiz há 4 anos atrás, porque hoje a minha impressão é muito diferente. Nesta última eleição, eu acompanhei muitas situações, muitos casos que me fizeram desconfiar fortemente de fraudes praticadas no procedimento relativo à justiça eleitoral e fraudes praticadas dentro da máquina eletrônica, alterando a votação recebida. O Jornal da Band mostrou a revolta dos moradores de Caxias, interior do Maranhão. Eles programam ela aí do jeito que eles querem. Em todo o país existem suspeitas. Se em todas as cidades praticamente eleitores reclamaram que não estava aparecendo a foto certa, alguma verificação deveria ter sido feita, alguma análise, algum testes, e isso a Justiça Eleitoral não tolera e não aceita. Em Itajaí, Santa Catarina, outro relatório levanta indícios de fraude. Em Nova Esperança, no Paraná, técnicos também registraram as suspeitas. E em Bragança Paulista, no interior de São Paulo, a desconfiança virou documento. 32 cidades do sul de Minas organizam um movimento que pede a transparência do voto eletrônico. O voto deveria ser impresso, é a opinião de boa parte dos especialistas. 2 contagens seriam possíveis, a do computador e a do papel. Hoje, no Brasil, não há como saber o resultado da apuração de cada urna. Se você for pedir uma recontagem numa urna eletrônica, qualquer urna que for, ela vai te dar só a totalização. Outra crítica é o acúmulo de poderes do sistema eleitoral brasileiro, que compra, programa e distribui as urnas eletrônicas, verifica todas as etapas do processo, é responsável por definir as regras da fiscalização e também por se fiscalizar. Não pode ser a fiscalização regulamentada pelo fiscalizado. É eles que nos dizem, eu sou fiscal de partido, eles que nos dizem o que eu posso fiscalizar. Eu não posso, eu falo, eu quero ver isso, eles dizem, não, isso não pode, isso não está na lei. Eles que escrevem a lei. É totalmente inviável. Se não for um erro do eleitor, o que pode ser? Nós não trabalhamos com outra hipótese. Se você fosse mal intencionado, o que você poderia fazer em 15 segundos com cada urna? Poderia me eleger presidente do Brasil. Que a reportagem da Band mostra que a urna pode ser manipulada e permitir grandes distorções no resultado eleitoral. O presidente do TSE, ministro Aires Brito, que sempre aparece na imprensa dando declarações as mais variadas, surpreendentemente desta vez não quis falar sobre o assunto de sua alçada. Com muita honra que falo, capitaneado por Vossa Excelência. Bom,
Já tem um mês que nós estamos detonando e denunciando que o povo brasileiro é feito de palhaço, pois no Brasil não existe eleição. Existe sim a urna eletrônica, que frauda, uma verdadeira trampa imposta ao povo. E eu recebi hoje uma comunicação da Fundação Getúlio Vargas, que amanhã haverá um debate lá na Fundação Getúlio Vargas, no Rio de Janeiro, onde serei um dos debatedores. Será com a presença do senhor Rob Congripe, um holandês, aquele que fez acabar a urna eletrônica, tanto na Holanda quanto na Alemanha. Também estará presente o professor Haldeman, da Universidade de Princeton, ou seja, uma universidade que o Einstein foi professor na Califórnia, e que mostra que as urnas brasileiras podem ser contaminadas e fraudadas de 122 vezes, formas diferentes. Também estará presente da Unicamp o senhor George Stolf. E também acabo de receber um convite para segunda-feira estar no Largo de São Francisco, acho que na Universidade de Direito lá, falando sobre as fraudes nas urnas eletrônicas. E o interessante é que o secretário de Informática do TSE, o senhor José Genino, uma coisa assim, foi convidado a comparecer no debate com essas autoridades estrangeiras. Evidentemente que nega-se a comparecer, porque só o TSE acredita que não tem fraude em urna eletrônica. Todo mundo acredita que essa bobada teve esse montão de voto desde o início. Evidentemente que não. Que a fraude eletrônica no Brasil é de dar vergonha à República Velha. Tem de pagar para ser de vereador até presidente da República. Dentre as correspondências que eu recebo um jornal de Marília de 2004, onde tem a urna, e na urna já está escrito assim: já ganhei. Ou seja, que já estava tudo ali programado. Tanto é verdade que lá em Marília, desde 2004, as urnas estão apreendidas. 2004, a criança já entrou no grupo, já largou a chupeta. Pior que isso, só em Ribeirão Preto, em outro caso, que na hora certa eu irei mostrar. Também recebi uma outra carta dizendo: deputado, não se indigne tanto, deputado. Nós temos tudo a oferecer para o senhor, desde os programas, os softwares, até as urnas e os esquemas de corrupção no Tribunal Regional Eleitoral. Se o senhor quiser, seu deputado, estamos mandando para o senhor o lacre já da próxima eleição. Podemos vender para o senhor aqui uns 50 mil lacres, 10 mil lacres, 20 mil lacres, e o senhor se elege o que o senhor quiser, seu deputado. Então já estou recebendo o lacre e estou até pensando em modificar a minha posição. Ou seja, vou me tornar um corretor, um representante comercial. Os colegas que quiserem se eleger, procure esse deputado, que eu vou ver se eu coordeno a venda de lacre de urna eletrônica para os senhores. Tem aqui o de 2010, tem aqui o de 2008, diz que já está fazendo, já está no forno os lacres de 2012. Também recebo uma outra informação. Vejam que a repercussão da tribuna da Câmara é forte, mesmo em face à omissão de todos os órgãos de imprensa, que estão satisfeitos que estão com tudo que está ocorrendo aí, achando muito bonito um governo corrupto como esse, que nunca foi visto no mundo, e batendo palma para um apedeuta e para uma bobada que envergonha o Brasil ao redor do mundo. Dizer aí para fora que o nosso presidente é este, dizer aí para fora que a nossa presidenta é essa, é fator de irrisão e gozação. Neste outro envelope, um montão de CDs, aonde quem me mandou anônimo disse: deputado, não põe isso não, que o senhor derruba a República. Eu vou pensar se ponho. Está falado, e que Deus abençoe o Brasil.
Encerrado o pequeno expediente, de acordo com o artigo 87 do Regimento Interno, passamos ao grande expediente. Concedo a palavra ao primeiro orador, nobre deputado Gastão Vieira. Vejam só essa revista intitulada, que tem o nome de... eu nem sei o nome dessa porcaria. Em Dia, que traz na capa o apedeuta e a abobada. Eles apresentam, senhores, como sendo um grande físico, o senhor Paulo Camarão, dizendo aqui, do alto de quem é reconhecido mundialmente, por ter feito a urna eletrônica no Brasil. Pois bem, o senhor Paulo Camarão é réu de cadeia, é réu de polícia no Equador, porque ele foi fraudar a eleição lá no Equador em urna eletrônica, só que o Equador não é o Brasil. Ele não tinha sustentação dos juízes e promotores que tem aqui no Brasil para promover a fraude. Ficou em cana no Equador comendo com a mão quase um ano e volta para o Brasil, onde é apresentado como grande inventor da urna eletrônica brasileira, apresentado como físico de renome internacional. O senhor Paulo Camarão e a outro palhaço de nome Giuseppe Giannino, que são os responsáveis pelo controle técnico das fraudáveis urnas brasileiras. Se estes desgraçados são brasileiros, eu sou argentino. Esses dois senhores, enquadrilhados com os ministros Carlos Veloso e Nelson Jobim, esse sim, famoso estelionatário confesso, toda essa multidão de pátrios irmãos, do Nordeste até o Sudeste, até o Sul, até o Acre, feitos todos de palhaços em eleições fraudadas, há mais de 10 anos neste Brasil. This is a Diebold AccuVote TS electronic voting machine, of the type used in elections in several U.S. states. We studied this machine in our laboratory at Princeton University to evaluate its security and its suitability for conducting elections. The detailed results of our study, including a full technical paper, are available at itpolicy.princeton.edu/voting. The behavior of voting machines is controlled by computer software. The software that tallies votes on this machine was written by Diebold. Our study shows that a criminal who can inject malicious software into this voting machine can control how the votes are tallied. His malicious software can steal votes, and it can cover its tracks so that the theft cannot be detected. To illustrate this danger, we have created in our laboratory a demonstration software program that steals votes. This video will show our demonstration software in operation. We will also show how a criminal can inject malicious software into a voting machine, and how he can create a computer virus that spreads itself between voting machines, injecting malicious software on every machine it infects. We will now show how to steal votes in a simulated election. On the morning of Election Day, the voting machine awaits instructions. The machine appears to be functioning normally, but, unbeknownst to any observer, it contains malicious software that will steal votes. The machine greets the election workers normally. At this point, the election worker can perform so-called logic and accuracy tests that are supposed to determine whether the machine is functioning correctly. Logic and accuracy testing is essentially a pretend election. The worker casts pretend ballots, and then the machine counts the pretend votes. The election worker makes sure that the pretend count is correct.
Our vote-stealing software can tell that the worker is doing logic and accuracy testing, so this is not a real election. It allows the pretend votes to be counted correctly, so that the machine passes the test. Everything still looks normal. Now the election worker tells the machine to start the election. The machine prints out a paper tape showing that no votes have been recorded yet. The election has begun. The first voter approaches the machine to cast his vote. The election workers have given him a voter card, which will allow him to cast one vote. He inserts the voter card into the machine, and the machine presents him with a ballot. In this example election, there are two candidates for president, George Washington and Benedict Arnold. The voter chooses George Washington. The machine asks him to confirm his vote, and he does so. The machine ejects the voter card after marking it as used. That's one vote for George Washington. 4 more voters cast their votes. They vote for George Washington, Benedict Arnold, George Washington, and George Washington. The correct result for this election is George Washington 4 votes, Benedict Arnold 1 vote. Election day is now over. An election worker approaches the machine, inserts a supervisor card, and tells the machine to end the election. The machine prints out a paper tape announcing the results. The tape shows that Benedict Arnold won the election, 3 votes to 2. This result is incorrect. Malicious software stole votes from George Washington and gave them to Benedict Arnold. The voting machine recorded the election results on its internal memory and on a removable memory card. A poll worker opens the side of the machine and removes the memory card. The memory card, when examined by technicians, also shows that Benedict Arnold won the election, 3 votes to 2. Every record kept by the voting machine shows the same fraudulent result. Arnold 3, Washington 2. How did this happen? The voting machine was running Diebold's election software, but it was also, silently, running our demonstration vote-stealing software. And our software was able to steal votes without being detected. When the election ends, the vote-stealing software can delete itself from the voting machine. No evidence remains that the machine was ever hijacked. No evidence remains that any votes were stolen. As far as anyone can tell, the election was conducted fairly. But the result is fraudulent. This vote-stealing attack requires injecting malicious software into the voting machine. Anyone who has access to a voting machine for a few minutes can install malicious code. Here is one way to do so. In advance, we prepare a memory card containing our malicious software. When we get a few minutes alone with the machine, we first open the side door. We can do this with a key. There are thousands of keys in circulation, and any hardware store will copy them. Even without a key, the lock is easily picked. One member of our team can consistently pick the lock in less than 10 seconds. Or we can simply remove a few screws and lift off the machine's cover. Next, we remove any memory card that is already in the machine and insert our prepared memory card. We press the power button to boot the machine. When the machine boots, it will automatically install our malicious software for us. The machine makes a musical noise when it boots, but we can suppress this noise by inserting headphones into the machine. We remove our memory card, replace any card that was there before, and close the door,
our malicious code is now installed on the machine. The total elapsed time is less than 1 minute. Due to design flaws in the Diebold AccuVote TS voting machine, it is possible to construct a computer virus that infects these machines and spreads automatically from one machine to many others. To illustrate this, we have constructed a demonstration virus in our lab. The machines use removable memory cards to distribute software updates and store the results of elections. The memory cards function similarly to floppy disks or thumb drives on ordinary PCs. Memory cards act as carriers for the virus. When a memory card is inserted into an infected machine, the machine copies the virus onto that memory card. If the memory card is removed and later put into another machine, the virus spreads from the memory card to the new machine. In this way, the virus can spread from one infected machine to an entire population of machines. The virus can carry with it a malicious payload program that is installed on every infected machine. For example, our demonstration virus carries our vote stealing software, so that every machine that catches the virus will steal votes. A criminal could use this kind of virus to install malicious software on many voting machines, even if he has access to only a few machines, or even only one. By planting a virus far enough in advance, he can ensure that a significant number of machines will steal votes on Election Day. These problems, taken together, pose a very serious threat to the security of the elections conducted on Diebold AccuVote TS voting machines. We urge public officials to address these issues promptly. More details, including a full technical paper containing a more complete security analysis and a discussion of mitigation strategies, can be found on our website at itpolicy.princeton.edu/voting. Foi convidado a fazer investigações para a empresa Diebold Procomp, fabricante das urnas eletrônicas e líder no segmento brasileiro da fabricação de caixas eletrônicos, principalmente para bancos estatais, Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal e a antiga Nossa Caixa, Nosso Banco. A função era descobrir a infidelidade de funcionários e terceiros em produtos da empresa, ou seja, de funcionários de terceiros que estavam repassando informações confidenciais e fraudando os produtos da empresa. O serviço no qual ele foi incumbido era descobrir, antes da polícia, essas situações, tudo para proteger a imagem da empresa americana e de seus clientes do governo e bancos. César Parra, seja bem-vindo ao Checkmate. Boa noite, Roberto. Boa noite, Daniel. Boa noite aos internautas. Estou aqui à disposição para poder esclarecer tudo em detalhes. Agradecemos a sua participação e vale lembrar que o César Parra, ele tem uma participação muito importante e intensa aí nas redes sociais. Ele já participou de alguns programas também e falou muito sobre essa questão das fraudes das urnas eletrônicas. O que para nós é um mistério, para ele é uma realidade. Afinal de contas, ele participou intensamente dessas fraudes, investigou e trouxe à tona assuntos para lá de polêmicos. E eu gostaria de começar essa sabatina, o César, quais são os tipos de fraudes mais comuns que ocorrem nesse segmento? As fraudes são diversas, tanto em caixas eletrônicos como em urnas eletrônicas. Produto este que é passado pelo TSE e por algumas pessoas como um produto inviolável. Eu sempre falo isso às pessoas, Roberto, Daniel, que o importante é as pessoas refletirem, principalmente o porquê. Essa tecnologia implantada no Brasil, em vários países do terceiro mundo, com alto índice de corrupção, não é utilizada nos Estados Unidos, justamente a sede da empresa. Então as fraudes são diversas. Eu poderia ficar aqui enumerando tantos fraudes em caixas eletrônicos como em urnas eletrônicas, mas as mais comuns são aquelas que o mesário concernado com o outro, ele muda os votos num determinado momento da eleição. Existem também aquelas que algumas pessoas descobriram que projetando um bug, ou seja, bug é um defeito, alguma coisa na urna durante o processo eletivo, ele no final do dia ele consegue transmitir os votos do papel para a urna eletrônica, além de outras fraudes um pouquinho mais complicadas tecnicamente. Ariel?
O que fez, como é que surgiu esse convite para você? Qual era a especialidade que você dominava? Como é que você chegou na Procomp? O nome completo é? Diebold Procomp. Na realidade, a Diebold é um nome fantasia. Existe Diebold Brasil, Procomp Comércio e Serviço, Procomp Eletrônica e outros tipos de nomes. O convite partiu em 2002. De que forma? Eu trabalhava na prefeitura de Osasco, lotado num departamento da Polícia Judiciária, uma delegacia de polícia. Eu ouvi uma conversa de alguns policiais que a empresa estava fazendo algumas investigações, alguns policiais realmente faziam alguns bicos relacionados à empresa, clonagem de cartão, e eu me antecipei e liguei, foi feita uma reunião previamente, eu passei algumas situações, então eu adentrei a empresa, recebi um bom salário, eu tinha informações privilegiadas. Por quê? Porque eu estava dentro da empresa, diferente das pessoas que trabalham no TSE ou que trabalham em qualquer outro segmento ou na própria polícia. Porque eu dormia com a urna e com o caixa eletrônico. Tudo o que eu precisava saber, eu tinha nas minhas mãos. Não só eu, como outras pessoas, Daniel. Então, eram passadas as informações para mim e eu saía a campo. Era uma situação muito fácil, porque as informações eram mastigadas, Daniel. Porque você estava dentro da empresa e lá você tinha a seu bem prazer tudo que você precisava. Os técnicos, os engenheiros, os analistas, entendeu? Então, toda a informação vinha mastigada. Então, era muito fácil você chegar numa situação onde havia algo ilícito ou não. Isso para iniciar um processo de investigação. Justamente. Você tinha acesso às informações para isso. Justamente, eram chamadas de sindicâncias. Perfeito, muito boa sua colocação. Eram chamadas de sindicâncias. Quando envolvia a urna ou algum produto assim que poderia trazer um constrangimento maior, ou seja, manchar um pouco a imagem, que tornou-se um vulto maior, nem se abria a sindicância. Era tudo feito de forma verbal, ou seja, César vai a campo, colhe o máximo de informações possível, traga para dentro da empresa e nós tomaremos as decisões cabíveis. Muitas vezes isso me chocava. Por quê? Porque as decisões deveriam ser tomadas de que forma, Daniel? Isso não é uma denúncia, mas é uma coisa para que as pessoas fiquem bem claras. Quem tem que investigar crimes não é o César Parr, nem a Diebold, nem qualquer outro órgão civil, e sim a polícia judiciária. E muitas vezes isso era omitido, justamente para quê? Para que a polícia não chegasse a certas situações e trouxesse algum arranhão na imagem da empresa. A fraude na parte eletrônica, ela só acontece por duas situações. Pelo aquilo que eu observei em todo o tempo que eu trabalhei da empresa, colhendo o máximo possível de informações. Por erro de projeção, ou seja, se houve um erro de projeção lá atrás, no produto que está sendo utilizado, e pela manipulação do homem. Tudo quanto é feito, existe a manipulação do homem, tudo torna-se 100% inseguro. Não existe nada 99% seguro, ou 1% seguro. Ou é seguro 100% ou não é seguro. Com relação às eleições, a urna ela não é fiscalizada como ela deveria ser na parte de segurança operacional, não em parte de situação dentro da empresa. Ou seja, muitas pessoas tiveram acesso, muitas pessoas, e o TSE, para as pessoas terem mais conhecimento, o Daniel, o Roberto, o que ocorre? Ele manipulou tudo, ou seja, tudo é o TSE que julga. Se você tentar descobrir uma fraude nas urnas, não adianta você procurar a Polícia Civil. Você tem que procurar a Polícia Federal encaminha para o TSE, aí o TSE vai julgar para ver se tem fraudes. Com relação às fraudes a presidente, eu trabalho com números. O que ocorre? Uma das informações que um dos analistas me passou, o Roberto, o Daniel, é que o eleitor não percebe isso. Justamente o que é? Se você puxar, Roberto, as eleições sempre utilizadas pela urna eletrônica, é sempre na média 5% de brancos, 5% de nulos e 20% de faltosos. Como se alguém soubesse, Daniel, Roberto, que daria esse percentual. É a média 23, 18, mas a média é 20%. Você imagina que isso possa ser programado? Olha, eu vou falar uma coisa para você. Eu trabalho com coisas concretas, porque indícios
é o que mais existe. O que ocorre? É importante que você fique sabendo disso. Coincidências existem, perfeito ou não? Em uma urna, 2 urnas, 3 urnas, mas em 389 mil urnas, é coincidência? Ou seja, se vocês pegarem, isso é um deixo para os candidatos, até que eu achava que isso ia chegar no final da conversa, mas é bom que vocês toquem nesse assunto. A coincidência que você se refere é a repetição desses percentuais. Justamente. É muita coincidência em 389 mil urnas, eu acho que não é coincidência, né? Ou seja, era muito fácil, Daniel, você pegar 10, 15 pessoas de má índole e infiltrar, que teriam acesso, poderiam fazer certas situações que o homem de má índole pode fazer. Agora, esse tráfego que você citou em relação à eventual constatação de irregularidades, tinha que passar primeiro pela Polícia Federal e depois voltar ao TSE, é porque a eleição é uma questão de segurança nacional, é isso? Perfeitamente. Só que é justamente isso que não ocorria. Porque urnas encontradas, urnas clonadas encontradas, situações que demonstravam que houve erro em algumas situações, porque a urna era programada no momento, depois ela é reaberta no outro, no log aparecia certas situações nebulosas, que deveriam ter um pouquinho mais a fundo, mas é aquele negócio. Como é que eu vou ir contra mim mesmo? Ou seja, o TSE ele nunca vai julgar e falar assim, olha, eu não sou competente, eu errei. Isso não é tão seguro como parece. Eu comento isso na área de segurança. Ou é seguro 100% ou não é seguro. Não existe, Daniel, 99% e 1% de insegurança. Então não é seguro. Você veja bem, há poucos dias atrás, o TSE, sempre próximo das eleições, ele lança uma situação para que alguns técnicos vão lá, convidados, tentar violar as urnas, perfeito? Só que ele priva essas pessoas de certas situações. Vai até aqui, daqui para frente não vai mais. Agora você imagina uma pessoa que trabalha dentro de uma empresa que ele dorme com a urna, ele fabrica a urna, ele quebra a urna, ele está 24 horas com a urna, ele está 365 dias com a urna. Não apenas 4 ou 5 dias, como o TSE pede, entendeu? Eu sempre faço isso com os meus amigos. Pega uma urna e dá para uma pessoa e fala assim, ó, fica aí 5 meses, 6 meses, depois você tenta fraudar. Não privar. Então, realmente, a gente passou a acreditar que a mentira é verdade. Aproveitando exatamente esse teu conhecimento nessa área de urnas eletrônicas, inclusive com as empresas que o senhor trabalhou, o senhor tem conhecimento de alguém que tenha se beneficiado com essas fraudes, politicamente falando? Se você pesquisar um pouquinho mais, se você procurar, o seu internauta vai observar que na parte do Nordeste, algumas pessoas nas pesquisas não iam ganhar nunca, nunca. Porque a diferença era muito grande, porque a pesquisa sempre dá 4 para cima, 4 para baixo. Agora, 20 para cima e 30 para baixo e a pessoa ganhar com a diferença tão grande, é muito difícil. Eu acredito que lá na região Norte-Nordeste, essa fraude, essa manipulação é mais comum do que aqui na região Sudeste? É isso? Sim, pelas informações e pelos relatos e pelas situações que chegavam a mim, realmente, citar o estado da Alagoas. Esse eu acho que é o principal foco, entendeu? Que realmente chamava a atenção. Por quê? Porque os candidatos lá não teriam chance nenhuma e ganharam. E há algumas situações de urnas quebradas, de urnas que pararam de funcionar de repente, depois voltavam, de situações que puxavam, olha, essa urna foi aberta 2 vezes antes e não poderia, o relatório está constando. Porque queira ou não queira a urna, é que nem uma caixa preta. Toda vez que você manipula ela fora daquilo que é dos padrões normais, ela registra. Então registrava. E o que ocorria? Pouca gente sabe. Mas quando uma urna quebrava ou apresentava um defeito, algumas voltavam para a empresa. E lá eles me chamavam. Muitas vezes, sigilosamente, porque tinha outros funcionários. Mas eu sempre tinha um funcionário que era meu amigo, que era meu confidente e que era a pessoa que passava informações. Então ele me mostrava, César, isso aqui não está correto. Eu falei, mas por quê? Porque olha bem, olha essa situação. Então isso me chamava a atenção. Eu relatava isso para os meus superiores e muitas vezes era um pedido para mim não continuar. Mas como eu sou curioso de nascença,
mesmo às vezes os meus superiores não sabendo, eu continuava a investigar. Porque antes de ser funcionário, eu sou um cidadão, eu sou um eleitor. Deixa eu entender, César, no caso, quando você se refere a esse determinado candidato que tinha um percentual na pesquisa, projetado pela pesquisa, que depois não se não se concretizava na votação, é isso, né? Havia uma diferença muito grande. Em tese, esse sujeito foi lesado, ele não interessava que ele vencesse a eleição, é isso? Eu levei essas informações para um analista da empresa, um engenheiro da empresa, e falei, olha, chegou essa informação assim, assim, assado. Ele falou, César, uma pessoa com autoconhecimento que mexer com a urna, fique de olho nas pesquisas, César. Por quê? Porque olha essa cidade, e ele citou uma cidade, se vocês me permitirem, eu até cito a cidade. Entendeu? Uma cidadezinha do interior de São Paulo. Então foi feita uma investigação em cima dessa cidadezinha por minha pessoa e eu cheguei à conclusão que as pesquisas realmente ela trazia um parâmetro para dar coincidência, para levar as pessoas a acreditarem que o que der na urna é o que deu na pesquisa. Eu não sei se você está me entendendo a minha colocação. Forçavam a coincidência de... Nessa cidade, basicamente, eu fui atrás das pesquisas e pedi para uma pessoa e vi onde era o instituto e era um bar. Mas César, se chegasse hoje uma autoridade que se interessou por essa investigação, você teria como provar isso? Com papéis, com dados, para que você tivesse embasamento legal, para que você não tivesse só uma participação, por exemplo, num programa de TV e ficasse eras por elas. Se você fosse pressionado, falou, César Pá, prova o que você está falando. Você tem como provar isso? Sim, claro. Tanto que esse depoimento que eu dando para vocês, eu já tenho na Polícia Federal. Eu mesmo me coloquei à disposição da Polícia Federal. A Polícia Federal estava investigando uma outra e eu fui até a Polícia Federal. Eles estavam investigando uma situação onde eu sou vítima, que a própria empresa na qual eu trabalhei passou a me monitorar através de grampos telefônicos, através de situações ilegais, justamente para saber o que eu sabia e com quem eu estava falando. Já quando você ainda trabalhava lá ou quando você já tinha se desligado dela? Quando eu saí, Daniel, quando eu saí, eu senti que eu estava sendo seguido, mas aí houve uma situação onde umas pessoas reuniram várias situações de mídia. Espião. Eu não esperava essa atitude da empresa, porque justamente o que acontece? A minha parte eu fiz. Porque toda vez que foi pedido para mim fazer uma investigação de campo, Daniel, relacionado não só às urnas como caixa eletrônica, porque o principal carro-chefe era os caixas eletrônicos, as fraudes nos caixas eletrônicos. Então, realmente, eu me dediquei demais e eu acho que trouxe um desconforto. Este homem aqui diz que por 2 milhões de reais elege quem ele quiser em qualquer cidade brasileira. Eleições 2008. Olha, a campanha começa já nessa terça-feira, em outras palavras, depois de amanhã. Mas tem muito espertinho, viu, Zeca? Querendo faturar em cima da ambição dos candidatos. Citei, Patrícia. Olha só esse homem que diz que elege quem ele quiser no Brasil. É um tal de Márcio. Muros pintados, distribuição de panfletos, comícios e carros de som. Uma campanha política dá muito trabalho, mas uma quadrilha promete o que parece impossível: ganhar uma eleição sem o voto do eleitor. Todo o processo eleitoral no país inteiro pode ser burlado. A suposta facilidade surpreendeu este candidato a vice-prefeito. Eu recebi um telefonema perguntando se eu queria ganhar a eleição. Eu respondi que sim, né? E aí eles me responderam, mas tu queres 100% de certeza que tu vai ganhar a eleição? Eu digo, claro que eu quero. Quem é que não quer saber que vai ganhar a eleição? Dá para o senhor vir aqui no nosso escritório?
Com uma câmera escondida, acompanhamos o encontro. Quem comanda o esquema é este homem. Ele se apresenta como Márcio e diz que é de São Paulo. No escritório improvisado, o golpista conta que pode manipular os votos e decidir quem ganha a eleição. Como é que é feito? Nós temos toda a cópia dos programas. Sim. Você imaginar, qualquer estado. O vigarista dá uma explicação complicada. A gente tem que pegar um número X de urna eletrônica, reprogramá-lo, né? Entendeu? Saber qual tipo de flashcard que vai ter nela, qual é a cor do disquete, entendeu? Saber mais ou menos qual a quantidade de votos que tem naquela urna e colocar um número X de voto para o candidato que eu vou ter. Uma picaretagem que pode ser parcelada. Qual é o teu custo? Te cobro 2 milhões, 1 milhão até data, e 1 milhão depois vocês fazem 10 vezes. Além do dinheiro, Márcio pede o relatório das zonas eleitorais da cidade e o número de urnas. Ele diz que a manipulação dos votos é feita no dia da eleição, com as senhas do presidente do TSE, ministro Aires Brito, e de outros integrantes do Tribunal Superior Eleitoral. Você tem essas senhas aqui? Cara, eu sou obrigado a ter. Eu sou obrigado a ter tudo isso daí que você está vendo. Mas aqui tu tem, qual é? Do Aires Brito. Tu é conhecido dele? Não, cara, eu hackeei a senha do cara. Minha senha nem existe ainda. A minha assinatura digital nem foi colhida. De maneira que ele não tem essa senha, nem nunca vai ter. Este homem, morador da cidade gaúcha de Cachoeirinha, também participa do esquema fraudulento. Para tentar convencer o interessado, chega a dizer que tem gente da quadrilha dentro do TSE. Dentro do tribunal. Eles movimentam lá dentro. Dentro do tribunal? Dentro do tribunal. Se você me der um voto de confiança na minha palavra, pode ter certeza. E tu tem certeza que dá certo? 110%. Eu não lhe garanto 101%, eu lhe garanto 110%. Ele é filho de um desembargador, sim. O outro golpista negou participação no esquema. O senhor foi gravado dizendo que dava 110% de certeza que era possível fraudar a urna eletrônica pagando 2 milhões de reais. Lhe confesso que eu não tenho essa confirmação, não dei essa confirmação para ninguém. O senhor não conhece ninguém que tenha capacidade de fraudar o sistema eleitoral? Eu acho impossível isso aí, né? Aqui, doutor Ubaldo, estamos mostrando para o senhor todo o material já devidamente separado e especificado. Veja bem os extratos da urna, ó. Justificativo. Olha o pendrive da urna jogado fora. Isso aí. Olha as justificativas do povo que justificou o voto jogado fora. Tá vendo isso aí, doutor Ubaldo? Cadê os livros? Mostra os livros aí pro doutor Ubaldo. A ata do presidente. É brincadeira, hein, parceiro? Só fica nessa tal de urna aí. Olha aqui o relatório do presidente da mesa. Computado ou não, coisa errada tem. Deixa eu ver aí. Outro livro. Aqui, Goiânia. Outro livro. Goiânia, olha aqui a seção, tudo direitinho, ó. Obrigado, bom dia. É sempre um prazer poder colaborar com essas questões de votação eletrônica, então agradeço o convite. Bem, eu vou me restringir mais à questão do voto impresso, porque foi a questão que eu me envolvi diretamente. Eu sou professor da UNB e, como primeira tarefa, como professor da UNB, eu participei dos testes públicos de segurança do software de votação em março do ano passado. Eu coordenei a equipe que venceu os testes. Então, de início, eu devo descrever brevemente como os testes foram organizados. Na medida que eu for descrevendo, eu vou atingir as conclusões ou os resultados do ponto de vista de segurança que nós obtivemos no final daquele evento. Então, esses testes foram organizados ou convocados via chamada pública do TSE. 9 equipes participaram, eu coordenei a equipe da UNB, num total de 27 pessoas. E esses testes foram divididos em 2 fases separadas por 12 dias. Cada fase tinha apenas 3 dias. Na primeira fase, as equipes tinham a possibilidade de observar o código-fonte do software de votação e solicitar esclarecimentos técnicos do pessoal do TSE. Claro que essas solicitações também eram protocoladas e o TSE se reservava o direito de não respondê-las.
Apenas no segundo dia dessa fase inicial de testes de exame do código-fonte, a nossa equipe teve acesso ao software de votação, ao código-fonte, né, aquele produzido pelos programadores do TSE para, de fato, executar as eleições no dia de eleições. E aí, após uma coisa importante que eu deveria ter falado aqui, a fase de exame começou com a palestra de abertura, que todos os mecanismos de segurança foram descritos superficialmente. Assim. Então, foi descrito um mecanismo de segurança, por exemplo, que produz o RDV, o Registro Digital do Voto, em formato embaralhado. Os votos são armazenados no RDV fora de ordem, para que não seja possível correlacionar a ordem que o eleitor votou, a posição dele na fila de votação com o seu voto propriamente dito. Então, quando tivemos o primeiro acesso no segundo dia de exame do código-fonte, nós achamos que esse poderia ser um ponto promissor para iniciar a análise, né? Então, fizemos uma primeira reação. A gente tinha 17 milhões de linhas de código para analisar, algo completamente infactível em apenas 3 dias. Então, nós começamos buscando funções conhecidamente inseguras ou construções conhecidamente inseguras, exatamente para embaralhar coisas, trocar as coisas de ordem, né? Calcular permutações, como a gente chama em computação. E aí, curiosamente, nós encontramos, já nos 5 primeiros minutos, uma construção conhecidamente insegura, essa há 17 anos, é sabidamente insegura há 17 anos, exatamente no arquivo que produziu o RDV. Ou seja, nós conjecturamos, né, levantamos a hipótese naquele momento, de que o RDV não havia sido projetado e implementado de maneira segura, ou de maneira a proteger o sigilo do voto. No final da primeira hora, nós nos certificamos que nada interferia, de fato, nesse processo de embaralhamento dos votos. Portanto, adotamos essa com a nossa primeira possibilidade, né, de avaliação de segurança na fase a seguir, que era a fase de testes, propriamente dita, não mais a fase de exames. Tivemos um total de 5 horas para analisar o código-fonte, então, nas 4 horas restantes, nós buscamos outras possibilidades, né, outras vulnerabilidades no código-fonte do software de votação, para talvez interferir com outros mecanismos de segurança da eleição. Por exemplo, a questão da integridade do voto, não apenas o sigilo. Né? Então, tivemos um total de 5 horas de análise do código-fonte, onde, na primeira hora, já tínhamos uma hipótese muito forte de que o sigilo do voto não era devidamente protegido pelo software de votação em uso oficial, né, em uso nas urnas eletrônicas, que nos foi dito no início do evento, que seria o software utilizado nas eleições de 2012, né, do ano passado. Bem, terminada essa fase de exame, após os 12 dias de intervalo, começou a fase de testes, propriamente dito. No final da fase de exame, nós produzimos 2 planos de teste, como o TSE chamou, que eram simplesmente descrições das metodologias que nós gostaríamos de colocar em prática na fase, de fato, de testes. Uma ligada ao sigilo do voto, utilizando essa vulnerabilidade até infantil que encontramos no embaralhamento dos votos, e outra relacionada à integridade dos resultados. No primeiro dia da fase de testes, propriamente ditos, nós colocamos o primeiro plano de testes que atacava o sigilo do voto, né? Tentava, de certa forma, recuperar os votos em ordem, para que, caso a ordem dos eleitores também fosse conhecida, fosse possível correlacionar com exatidão que eleitor votou em que candidato. E aí, no primeiro dia, nós executamos uma prova de conceito, né? Elaboramos um certo protocolo com o TSE e conseguimos recuperar em ordem na eleição simulada e a partir apenas de informação pública, documentos públicos produzidos pela urna eletrônica, que são disponibilizados aos partidos após o final da eleição, conseguimos produzir ou restaurar ou reverter o embaralhamento com eleições até 21 eleitores. Cada eleitor nessas eleições simuladas dos testes votavam em 2 candidatos, então até 42 votos em ordem. No segundo dia, nos foi sugerido pelo TSE repetir a mesma metodologia com um volume realista de dados. Então, a gente passou o segundo dia inteiro, basicamente, executando o protocolo, não é, a nossa metodologia, para uma eleição com 475 eleitores. Um total de 950 votos. No final do segundo dia, após a verificação dos resultados por parte conjunta com o TSE, ficou claro que a gente conseguiu reverter a ordem de uma eleição com 950 votos, que aí já chega num volume realista. Esse número de 475 eleitores foi calculado pelo TSE como aplicando a média de comparecimento das eleições de 2010 ao tamanho médio das sessões eleitorais no país. Bem, no terceiro dia, nós redigimos o relatório descrevendo os resultados em conjunto com o TSE, o relatório do evento, né? E assim terminou o evento. Então, depois de algum tempo, houve a premiação simbólica e as repercussões. Então, se ainda não ficou claro, é importante que os votos sejam armazenados fora de ordem, porque
se algum oficial de mesa, por exemplo, ou um fiscal de partido malicioso, ele consegue monitorar a ordem que os eleitores votam e ele é capaz de recuperar os votos em ordem após a eleição e de apenas examinando informação que não é privilegiada, informação pública, ele consegue correlacionar exatamente que eleitor votou e quem. Uma outra vulnerabilidade advinda desse mesmo problema com o sigilo do voto é que um certo eleitor, ilustre ou não, que votou numa certa posição, num certo instante de tempo, por exemplo, às 10h30, pelo registro cronológico dos eventos armazenado pela urna eletrônica, também é possível conhecer a posição dele na fila de votação, né? Ele é a posição 50, por exemplo. Então, se você consegue recuperar os votos em ordem, é possível recuperar um voto específico, por exemplo, depositado na urna eletrônica às 10h30 da manhã, assim, sem absoluta nenhuma ambiguidade ou nenhuma exatidão. Nós recuperamos os 950 votos sem nenhum erro. Apesar de que, quando relatado na mídia, nossa abordagem tem sido apresentada como tentativa e erro. Nesse caso, foram uma tentativa, 0 erros. Assim. Então, de fato, não foi tentativa e erro. O procedimento não tinha, nosso ataque, né, nossa metodologia de ataque, não tinha a probabilidade de erro, era absolutamente determinística, como a gente diz, novamente em computação, e exigia apenas exame de documentos públicos. Portanto, a fraude do sigilo do voto era não rastreável. Né? Essa fraude, obviamente, permite, né, o retorno de uma versão digital do que a gente chama de voto de cabresto no Brasil, onde o candidato ou algum interessado em fraudar a eleição pressiona os eleitores para que eles votem em certa direção e depois consegue, a partir dessa recuperação dos votos em ordem, por exemplo, determinar se eles votaram como esperado, senão ele pode aplicar as punições que ele gostaria. Bem, é claro que uma base de código desse tamanho, com a vulnerabilidade tão infantil, não teria apenas essa vulnerabilidade. Então, nas 4 horas restantes do exame do código-fonte, nós encontramos outros problemas, muitos deles, o que é mais preocupante, de projeto e não apenas de implementação. Né? Então, vários dos mecanismos de segurança no software de votação foram projetados de maneira incorreta. Ou por falta de treinamento, ou por falta de entendimento de como aquela primitiva de segurança deve ser usada na prática, ou por falta de auditoria externa, por uma série de razões, ou por um processo de desenvolvimento que talvez não tenha, de fato, a segurança como primeiro objetivo. Então, nós produzimos, depois do final do evento, né, quando a repercussão dos resultados começou, um relatório de 40 páginas que está disponível na internet, já vai ser publicado como um capítulo de um livro acadêmico internacional, porque os nossos resultados tiveram repercussão internacional. Eu fui convidado a ministrar palestras no exterior e esse capítulo de livro foi convidado a ser publicado num livro acadêmico. E nós encontramos, voltando, né, alguns erros de projeto fundamentais exatamente na proteção da integridade dos resultados também. Então, para citar alguns exemplos. Todas as urnas eletrônicas do país, em torno de 500 mil de equipamentos em operação, compartilham a mesma chave de segurança. Então, isso é a mesma coisa que 500 mil de pessoas no Brasil usarem a mesma fechadura na porta da casa. Assim. É absolutamente a mesma analogia. Se esse segredo, essa chave de segurança vaza uma única vez, é possível abrir o conteúdo de todas esse 500 mil de portas, ou no caso das urnas eletrônicas, de todos os outros, as memórias de todos os equipamentos em operação. Além disso, essa chave criptográfica, né, essa chave de segurança, ela é armazenada às claras, por exemplo, nos cartões de memória que o TSE chama de cartões de carga, que são aqueles que instalam software nas urnas eletrônicas. Ou seja, não só o vazamento dessa chave tem impacto absolutamente devastador por permitir abrir os cartões de memória de todas as urnas em operação no país, como essa chave ainda é armazenada às claras no cartão de memória. Então, se você sabe o local, ou sabe, talvez, o início dessa chave criptográfica, ou sabe onde procurar, você consegue recuperá-la e, de fato, sistematicamente conseguir abrir os cartões de memória do país inteiro. Por que isso é perigoso? Porque nesses cartões de memória, na partição protegida desses cartões de memória, fica armazenado o software de votação. Então, se você é capaz de abrir o cartão de memória e ler o conteúdo completo dele, você consegue manipular o software de votação para, por exemplo, para esse software fazer a contagem de maneira desonesta dos votos para os candidatos, por exemplo. E não só fazer a contagem desonesta, também, por que não, fazer a contagem desonesta e produzir um registro digital do voto que seja compatível com aquela contagem desonesta, de forma que qualquer recontagem ou possibilidade de recontagem posterior vá sempre refletir a fraude que foi inserida no software de votação. Então, esses não são erros de projeto sofisticados do ponto de vista que são incomuns ou
ou talvez exigem conhecimento de especialista para evitá-los, é o tipo da coisa que eu ensino na minha disciplina de graduação. Inclusive, o próprio ataque ao sigilo do voto que nós montamos nos testes, eu coloco como bônus das minhas provas na graduação e 80% dos alunos acertam com absoluta exatidão. Então, não foi necessário conhecimento especialista, nem para encontrar essas vulnerabilidades e erros de projeto, nem para, de fato, atacar o sigilo do voto durante os testes. Então, não é uma especulação que o software de votação utilizado no Brasil, ele é inseguro. Ele é demonstravelmente inseguro, porque essa foi nossa conclusão ao final do evento, ao final do nosso contato com o software de votação. Vale salientar que a gente teve contato de apenas 5 horas com 17 milhões de linhas de código, então a gente apenas teve a chance de navegar por uma fração muito pequena, apesar de estratégica, do software de votação. Então, é simplesmente com a própria premiação do TSE que o TSE nos forneceu pela participação, pela contribuição nesse teste, o software de votação é demonstravelmente inseguro. Assim. Nós conseguimos exercitar, experimentalmente inseguro, né? Nós conseguimos exercitar uma metodologia de ataque durante os testes e tivemos uma outra metodologia de ataque em relação ao direcionado à integridade dos resultados, que não pôde ser exercitada por simples Eu estou aqui para votar, mas tem registros de que a gente não consegue votar. Quando a gente vota para presidente, simplesmente não aparece, a gente digita o número do candidato e não aparece confirma. Ou seja, a urna está com problema. Só voto depois que consertarem. Estamos aguardando. Eu não estou dentro da cabine, eu posso usar o celular. Vou esperar as pessoas saírem para confirmar se entrou ou não. Já tem 2 pessoas reclamando aqui, porque simplesmente a gente digita o número do candidato e não aparece a tecla confirma. Só para presidente acontece isso. Por que será? Não deixa mais ninguém votar aí não, tá? A supervisora, o fiscal, sei lá o que, entrou aqui e disse que vai consertar a urna. Ou vai trocar, vai fazer não sei o quê. Eu não voto enquanto não consertarem isso. Por que será que só para presidente acontece isso? Se você vota para presidente, não aparece o candidato. Exatamente. Que país é esse? Ótimo. Mais um para tentar consertar. Delegado. Tem 2 aí reclamando, não voto. Só para presidente acontece isso. Que estranho, né? Eu não posso entrar com o celular na cabine, mas aqui fora eu posso fazer o que eu quiser com o meu celular. Aqui, ó. Tá aqui, a sessão e a zona. De repente podia perder se alguém tem certeza. A urna não devia ter número 1 e 3, porque não tinha esse problema. Vou dar uma pausa até resolver o que eu vou fazer, senão o vídeo vai ficar muito grande.
problema aqui. Já tentei várias vezes. Agora deu. Meu Deus do céu, viu? Ricardo Lewandowski. Presidente, eu vou pedir vênia divergência e manter a sanção de litigância de má-fé. Hoje, essa questão foi amplamente discutida no Supremo Tribunal Federal e num caso criminal, em que se entendeu que o direito de defesa não sofre qualquer limitação, sobretudo em se tratando de um processo criminal, mas o Supremo, por uma votação majoritária bastante expressiva, embora não tenha aplicado multa ao advogado que insistiu em levar avante teses de natureza eminentemente temerárias, resolveu oficiar a ordem para que tomasse as providências cabíveis. Neste caso, embora talvez não esteja claramente caracterizada a litigância de má-fé, no mínimo, me parece que a lide tem a natureza temerária. E nós precisamos começar a disciplinar, de certa maneira, esta possibilidade infinita de recursos que nós temos. Já temos recursos suficientes para dar conta, além daqueles que beiram a temeridade e a litigância de má-fé. Portanto, até para um efeito pedagógico, eu acompanho o eminente relator. Integralmente. Integralmente. Como...